Oi gente, eu sou o Heracto, essa é a Aparecida. Eu sou a Aparecida Silva. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que já aconteceu há um tempinho, mas não bastante para ser ainda notícia velha, né? E que é importante a gente discutir, que foi um momento, antes da saída da Lumena, do BBB, em que a Lumena fez um comentário pro Fiuk acerca da branquitude da Carla. E a Ana Maria Braga não entendeu e julgou que era uma espécie de racismo ou racismo reverso, uma fala preconceituosa. Depois ela teve a grandeza de pedir desculpas, de dizer que ela não entendia. E isso é muito importante, né? A gente tem que distinguir entre quem é ruim e quem erra, né? Então, em nenhum momento eu estou aqui para cancelar, até porque eu detesto essa história de cancelamento, isso é um absurdo, a Ana Maria Braga, mas para explicar o que é branquitude, né? Existem uma série de autores, especialmente autores negros, como Frantz Fanon, Achille Mbembe, entre outros, que vão discutir sobre o que é após o período colonial, né? O que é que significa ser negro, o que é que significa ser branco e como essas construções sociais elas enviesam o nosso pensamento e fazem com que estruturalmente exista uma série de problemas e há uma discussão séria, acadêmica, sobre o que é branquitude. E aí eu chamei o Amozinho, Aparecida, para explicar para vocês. E agora eu fico quietinho aqui e ela que vai explicar. Eu acho interessante me chamar para explicar uma coisa sobre o BBB, né? Porque eu realmente tenho sido o alecrim dourado do BBB. Não que eu acho que assistir BBB seja bobagem. Às vezes eu acho. Enfim, eu não assisto. Mas eu acho interessante comentar sobre isso, porque usar um termo em locais ou em situações fora do contexto, ou até mesmo pegar um conceito, né, e usá-lo de maneira coloquial, tem alguns problemas. O termo branquitude, eu acho que ele ficou mais famoso em maio de 2020, depois do triste acontecimento do George Floyd, né, do assassinato brutal de um homem negro nos Estados Unidos, vítima do racismo e da violência policial. Então, desde então, nas bases de dados do Google, a palavra branquitude teve uma busca imensa. As pessoas querendo saber o que significa, de onde surgiu, enfim. Mas, junto com essa busca e com essa informação, tem também, devido a essa aproximação com o termo, esse uso inadequado. E a Lumena, pelo que eu vejo falar e não pelo que eu sei, né, porque eu não assisti o BBB, e eu li algumas chamadas, assim, e silenciei outras, porque isso são coisas que me desagradam. Então, eu não posso falar da Lumena em si ou do BBB porque eu não assisti, eu li pouca coisa sobre isso. Mas eu vi uma outra problemática com relação à Lumena, e a mesma questão usando o termo branquitude, que foi envolvendo o Tami Miranda, filho da Gretchen, que ele estava, pelo menos segundo a chamada que eu li, processando a Lumena, porque em algum momento, não sei se é a mesma situação que o Lindo citou, ele estava processando a Lumena porque em algum momento, em alguma situação que eu não sei qual, ela teria dito branquitude de merda. E aí o Tami diz que se alguém tivesse se referido à negritude como negritude de merda, haveria todo um movimento atacando essa pessoa porque seria racismo. Então ele estaria processando a Lumena por racismo, né, devido a essa fala. Então, eu me aproximei do conceito de branquitude através de uma professora aqui do Ceará, a Isabel Aciola, que é uma antropóloga, pesquisadora e mulher preta. E depois dela, e através das leituras e da disponibilidade das publicações dela no Instagram, que é uma pessoa incrível, eu não sei como que ela disponibiliza tanto conteúdo interessante, eu comecei a fazer algumas leituras para compreender melhor esse termo. Tanto da Maria Aparecida da Silva Bento, né, vulgo Cida Bento, como do professor Lourenço Cardoso, que tem um livro intitulado O Branco ante a Rebeldia do Desejo, né, estudos sobre a branquitude no Brasil. E
A partir desses 3 autores, tanto a Isabel Acioli, a Cida Bento e o Lourenço Cardoso, é que eu vou tentar falar para vocês o que eu entendo por branquitude. E vou falar acho que na minha melhor versão, vou falar como se eu estivesse falando para os meus sobrinhos, e os meus sobrinhos têm me feito perguntas muito interessantes, assim como os meus irmãos. E como eu venho de uma família que é quase uma paleta de cores, né? Sou filha de uma mulher branca e sou neta de uma mulher branca e filha de um homem negro e neta de um homem negro. Então eu tenho muito cuidado ao falar desses assuntos sem tentar ofender quem está do outro lado, porque poderia ser meus irmãos. E às vezes é o meu irmão, os meus irmãos e meus sobrinhos me perguntando sobre isso. Então veja, a branquitude não é um sinônimo de pessoa branca. A branquitude é um lugar estrutural onde o grupo social branco está localizado. E é de onde esse grupo, nessa posição de poder, nomeia e atribui valor a si e desvalor ao outro. E ao outro entendido como sendo o não branco ou racializado. Que há uma discussão entre esses autores se o não branco, como seria esse não branco, né? As pessoas entendem, esses autores entendem, ou a maioria deles, que as pessoas precisam se racializar. Então, eu, enquanto mulher negra, preciso entender esse meu processo de conscientização de por que eu me declaro mulher negra e como isso se constituiu, né? Como que eu fui tendo consciência de que sou mulher e que sou uma mulher negra. E por que uma pessoa branca não passa por esse processo? Não tem essa marcação de ser pessoa branca, né? De ser um homem branco, de ser uma mulher branca, e por que não pensa sobre esse processo? Então, quando a gente questiona a branquitude e faz essa marcação, olha, você é uma pessoa branca, de certa forma a gente traz ou questiona esse processo. Por que você não pensa sobre os seus posicionamentos, sobre esse seu processo de construção? Por que eu faço isso enquanto mulher negra, né? Por que você não faz isso? Isso nunca chegou para você enquanto questionamento? E aí tem 3 aspectos que a gente coloca, né, para a branquitude, que é esse primeiro de pertencimento do branco, esse lugar mais elevado na hierarquia racial, e também que é esse grupo que tem privilégios raciais, simbólicos e materiais. E quando a gente fala desses privilégios, né, que tido como privilégios brancos, há toda uma confusão, porque aqui não se tem só um recorte de classe, porque mais importante do que o recorte de classe aqui é o recorte de raça. E eu entendo que, por mais que eu tenha uma pessoa em situação de vulnerabilidade, essa pessoa pode ser branca, aí está em um processo de vulnerabilidade, porque tem pessoas brancas pobres, tem pessoas brancas extremamente pobres, tem pessoas brancas em situação de vulnerabilidade extrema. Mas quando eu comparo essa mesma vulnerabilidade com a da pessoa negra, essa pessoa negra é atravessada pela raça, e isso é diferente. A diferenciação e a discriminação feita não dá para comparar, certo? Essa pessoa vai passar por situações no qual essa pessoa branca não passa, mesmo estando numa situação em que, a uma primeira vista, ingenuamente você diria que essas pessoas estão partindo do mesmo lugar, então sofreriam as mesmas consequências para adquirir determinado objetivo, mas não porque tem a raça. E essa pessoa negra tem, além desses obstáculos que você, pessoa branca, precisa ultrapassar para chegar a determinados objetivos ou para sobreviver, essa pessoa ainda tem outros, porque a própria vida é negada a essas pessoas. E para pensar nisso, e eu penso isso a partir de casa e muito influenciada pelo pensamento da Cida Bento, quando ela fala do pacto narcísico. A minha avó materna, né, assim como a minha mãe, são mulheres brancas. E a minha avó, e são mulheres pobres também. E a minha avó criou 14 filhos sozinha, viúva. Então eu sei que a situação de privilégio da minha avó não é um privilégio da classe, não é uma pessoa da elite. Eu não estou falando desse privilégio material. Mas há o que a Cida Bento fala do pacto narcísico. Então a minha avó tem, da sociedade, uma identificação com ela. Então a sociedade olha para minha avó e automaticamente se reconhece nela enquanto mulher branca. Então, para minha avó, obter a solidariedade de outras mulheres e de outras pessoas talvez tenha sido mais fácil, né? Hoje, ocupar outros espaços, de poder entrar e permanecer, ou pelo menos de poder frequentar, né, ou ter um emprego, ou até mesmo para as pessoas reconhecerem como humanas.
Se você pegar, por exemplo, as pessoas em situação de rua, ou mesmo criança, se você encontra uma criança branca com o cabelinho alinhado na rua, parece meio que instintivamente você vai até essa criança e pergunta: cadê seu pai? Cadê sua mãe? Você está sozinha? Você precisa de ajuda? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Quando você encontra uma criança negra na rua, parece que é normal. Assim, esse sentimento de empatia, né, de se preocupar, de alguma forma que podia ser a sua filha, podia ser o seu filho, ele desaparece. Né? Assim, ele não é colocado da mesma forma. Porque até esse aspecto mais humano, quando a gente está falando das pessoas negras, ele é diferente. Então, quando a Cida Bento está falando desse pacto narcísico que tem da branquitude, né, que as pessoas brancas se identificam com pessoas brancas, as pessoas brancas escolhem pessoas brancas para orientar, as pessoas brancas escolhem pessoas brancas para casarem, as pessoas brancas escolhem pessoas brancas. Isso é real, a gente vê essas coisas acontecendo. Então, há também, a partir do que o professor Lourenço Cardoso fala, e o professor Lourenço Cardoso é um homem negro que desenvolveu essa pesquisa que se transformou nesse livro, né? O Branco ente a rebeldia do desejo, estudo sobre a branquitude no Brasil. E esse trabalho é muito interessante, porque ele transforma o branco em objeto de estudo, que é algo contrário, né? Porque sempre o negro ou a negra, a preta está enquanto objeto de estudo. E aí ele faz o contrário, ele faz exatamente com quem está no poder intelectual, né? Quem está nessa hierarquia de poder acadêmico maior, porque essas entrevistas que ele faz para desenvolver essa pesquisa foram feitas com doutores, né? Com pesquisadores nessa hierarquia. E ele teve muita dificuldade, né, de encontrar pessoas que aceitassem ser entrevistados, porque o branco não está acostumado, principalmente o branco intelectual pesquisador, né, não está acostumado a ser rato de laboratório, principalmente com o preto. Então, nesse trabalho dele, ele também desenvolve, acho que eu vou colocar como duas subcategorias da branquitude, mas são dois novos conceitos de branquitude, que é a branquitude crítica e branquitude acrítica. E esses conceitos também servem para a gente tentar diferenciar os públicos, né? E não colocar todas as pessoas brancas na mesma situação ou no mesmo pacote. Porque a gente também tem os movimentos antirracistas, né? A gente tem os aliados, e é importante entender e diferenciar, não fazer uma discussão generalista, né, com todas as pessoas. Então, o professor Lourenço Cardoso coloca como características da branquitude crítica o branco geral, certo? Nessa primeira categoria. E esse branco, ele é aquele que desaprova o racismo publicamente. Mas ele também tem dificuldade de desaprovar o racismo no espaço privado. Ele não defende o privilégio branco. Ele é o branco que, de alguma forma, ele ainda consegue fazer críticas, né, a esses privilégios. Ele mantém uma relação de sinceridade com o preto, ao mesmo tempo que ele também é hipócrita. Ele tenta viver sobre uma espécie de signo da modernidade ou da igualdade, mas em tese, não 100%, em tese. Já na branquitude acrítica, nós temos o branco em específico. Enquanto na crítica a gente tem o branco geral, na acrítica a gente tem o específico. Esse específico estaria direcionado para as pessoas que fazem parte de movimentos ou de grupos como neonazistas ou simpatizantes desse tipo de movimento, né? Que ele não é racista, ele é naturalmente superior. Tipo como o cara do Alphaville, né? Que caso que a gente teve. Repugnante. Que a gente teve aqui, ele defende a supremacia branca, né? Ele defende o privilégio branco, ele entende que
que o negro é inferior, né? Que está na condição que merece estar. Ele defende a desigualdade, né? E ele vive sobre o signo da tradição, né? Apesar dele manter uma relação de verdadeira com o negro nesse sentido, de que ele não é cínico, ele é homicida, essas declarações dele são homicidas e as ações também, mas ele não é hipócrita. Não se espera, nós negros não esperamos nada dele, porque a gente já sabe a forma como ele age, né? Então ele tem essas características. Esses são, por alto, né? Há toda uma discussão sobre isso. O trabalho do professor Lourenço Cardoso é riquíssimo para discutir, assim como a da professora Cida Bento e da própria Isabel Ascioli. Eu acho que por alto é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Tu quer falar? Só lembrar que essas categorias, né, historicamente, elas são categorias pós-coloniais, né? Antes dos europeus invadirem a África e as Américas, não existia branco, assim como não existia negro, né? Nenhum romano ia olhar para alguém da Gália e dizer, olha, ele é branco. Não, ele é um gaulês e eu vou lá, e o César, quando conquistou a Gália Transalpina, em 20 anos matou 4 milhões de gauleses. Né? Então, essa categoria do branco como universal cultural, ela vem de um processo histórico de colonização, de conquista, né, das Américas, em primeiro lugar, com o genocídio indígena, né, praticado por portugueses e por espanhóis e posteriormente pelos ingleses e franceses, nas colônias britânicas e francesas. Depois, o processo de escravização, e no neocolonialismo, a de fato invasão física da África, né? Isso é o que o Mbembe vai chamar de sair da grande noite, né? Porque por enquanto a gente está discutindo, e esses autores discutem, que eu citei, esse processo de racialização como sendo necessário, né? Que o branco se assume enquanto branco, o preto se assume enquanto preto, o amarelo se assume enquanto amarelo, né? O indígena enquanto indígena, não branco enquanto não branco. Mas o Mbembe vai falar que a gente precisa superar tudo isso e que todo mundo se torne humano, né? E que esse seria o sair da grande noite, né? Que a gente parasse de discutir isso, porque por enquanto a gente está na desigualdade de que o povo preto ele não tem ainda essa categoria de humano. Tanto que, se você pegar os números de assassinato, principalmente da violência policial, por exemplo, a cada 10 jovens mortos pela polícia, 8 são negros. Então, o que acontece, né? Sim. A gente tem uma desigualdade que aponta que o povo negro ele ainda não é considerado como gente, sabe? É por isso que nesse momento é necessário esse processo de racialização, né? De que as pessoas se tornem racializadas e marcadas por isso, né? Para depois haver essa superação, né? Que todo mundo possa dizer, não, eu não sou negro, nem branco, nem amarelo, eu sou gente, eu sou humano. Eu quero chegar a esse ponto, né? Assim, é o que eu espero, né? E que isso não seja só uma metáfora, uma retórica, né? Mas que isso implique as ações, né? E tudo mais. Que ser humano, né? Implica ser, né? E aí, essa questão, por exemplo, a noção de negro, ela não é africana. O pan-africanismo e o pan-negrismo surgem nas Américas. Por quê? Porque as línguas e as identidades culturais dos africanos que foram sequestrados e trazidos para serem escravos, né, nas Américas foi destruída, foi completamente diluída. Por isso o Malcolm X vai se chamar de Malcolm X, porque o sobrenome dele era um sobrenome que foi dado pelo senhor pelo feitor dele, pelo senhor de escravo deles, né? Tanto é que na África praticamente não existe a noção de um pan-africanismo ou de um pan-negrismo. Na África as pessoas têm uma consciência tribal ou étnica. Eles têm uma língua específica, costumes específicos e ódios intertribais muito, muito específicos que foram inclusive incentivados pelos dominadores europeus, pelos conquistadores europeus, né? E aí surge essa marcação negro, né? E essa marcação branco.
o branco como universal, a partir do que o Fanon vai falar, e aí o branco ele é uma categoria universal, da cultura, etc. Enquanto o negro ele vai ser identificado com o corpo, com o instinto, né? Com aquilo que está ligado à natureza, né? Esse tipo E aí você nega um aspecto espiritual ou cultural ao negro que estaria presente nesse universal, que é o branco, que de novo é um universal que inexiste até o período colonial, né? Tanto é que, por exemplo, uma discussão que aparece muito frequentemente nos Estados Unidos é uma droga você fazer uma parada de orgulho branco. Mas tem todos os anos, em várias cidades americanas, uma parada de orgulho... Tem do orgulho hétero, né? Meu Deus, né? E orgulho irlandês. Tá tudo ok. Porque aí é uma questão de cultura. Eles são celtas, eles têm uma cultura milenar. A Irlanda é um país que passou por subjugações terríveis, etc, etc, etc. Você está celebrando uma cultura. E irlandês pode ser qualquer pessoa que nasce na Irlanda, né? Porque é uma questão cultural. Então, isso não é um grande problema. Agora, você exaltar, fazer uma parada para exaltar ou ser hétero ou ser branco, você está demarcando com clareza esse aspecto acrítico, né? De acreditar numa superioridade branca, que é um negócio completamente falacioso, né? A base para os nazistas se acharem superior eram terraplanismos, né? Ideias conspiracionistas mais loucas que envolviam até acreditar em Atlântida e nos hiperbóreos, como o pessoal de uma cabala mística, né? De um grupo. Cabala até ruim porque remete ao judaísmo e não é bom misturar o judaísmo com isso, né? Mas há um grupelho místico chamado os Thule, né? Que foi a base para boa parte do pensamento nazista, né? Eram ideias as mais absurdas e estapafúrdias possíveis, né? E eram ideias raciais completamente fantasiosas. A ideia do ariano é completamente fantasiosa, né? Então, no fundo, o que você está defendendo é a manutenção de privilégios estruturais e da desigualdade estrutural com relação não apenas ao negro, né? Aqui no Brasil, nem tanto, existe mais ou menos. Mas nos Estados Unidos, na Europa, o antissemitismo é muito forte. E hoje em dia, né, uma atitude anti-islâmica também é muito forte, de associar necessariamente o islamismo ao terrorismo, uma série de coisas, né, que aí tira essas pessoas dessa categoria do branco, né. Dentro disso de pensar a universalidade, né, e pensar a partir dessas marcações, tirar essa universalidade, pensar as suas marcações e as suas construções, é interessante, até mesmo nós negros pretos fazemos isso, né? Porque eu sei dos meus privilégios enquanto mulher preta, cis, hétero. Eu sei que uma mulher trans, preta, tem situações e atravessamentos no qual eu não tenho. Então eu sou consciente que eu também, dentro da minha perspectiva, tenho os privilégios, né? Assim como uma mulher preta lésbica terá outras questões que eu não tenho. E isso não implica em uma inferioridade minha perante essa mulher. Muito pelo contrário, implica que eu entenda a minha posição e dessa pessoa e respeite, né? E conheça. E não que, tipo, se o branco começar a pensar no privilégio dele, ele vai se sentir inferior ao negro. E aí tem toda uma questão dos tipos de brancos, né? Tipo, dos brancos a partir do momento que ele conhece a branquitude, né? Que tem aquele branco consciente, que é estilo Fiuk, né? Ele vai começar a chorar e pedir desculpa porque é branco e, nossa, isso é tudo culpa minha e eu... Não adianta de nada, não adianta é uma questão estrutural, não individual. Você pedir desculpa em nada é a mesma coisa. Não adianta. Não é uma performance. Não sei nem se é performance, eu sei que não adianta. Assim como você levantar a bandeirinha lá no Instagram, também não adianta. Como você ser um dos tela preta, né, também não adianta. Sabe? Você dizer que se importa e não se importar, não adianta. Né? Se você se importa, vai pelo menos estudar. Porque assim, se você não sabe, tem como você compreender. Porque além dessa característica da universalidade, tem também a vontade de ignorância, né? Que é essa desonestidade. Porque você começa a utilizar desse argumento de que você não entende determinados assuntos, que você não pode falar sobre ele, porque você não tem a experiência, né, do passar pela experiência, ou não tem como passar pela experiência, então você não pode falar sobre aquilo.
E aí você pergunta para as pessoas que são atravessadas por aquela vivência. Então você pergunta para as pessoas negras como é ser negro, como é racismo, como conceituar as coisas, e você não vai atrás disso, você não fala sobre isso com teus brothers, com teus parceiros. Aí você está o tempo todo reforçando essa vontade de ignorância, que é o que também a gente tenta combater. Porque só o que tem na internet, no YouTube, no Instagram, são pessoas negras, pessoas trans, enfim, pessoas distribuindo conteúdo de graça. Então, brother, dá pra tu ir, mana, dá pra ir atrás, né? E pesquisar e entender esses assuntos que são complexos, são difíceis, mas se você tem a disposição de ir atrás, se realmente, tipo, eu sou hétero, assim, é talvez questionável de vez em quando, tem algum histórico assim que pode me complicar? Tenho, mas afirmo ser hétero, mas eu tenho uma luta e uma conscientização muito verdadeira com o público LGBTQI+. E eu me esforço muito para entender, muito de verdade mesmo. Seja consumindo o que essas pessoas falam, seja conversando, não explorando, né, entender os conceitos a partir do que essas pessoas... das minhas dificuldades de entendimento, né? Mas dessa luta verdadeira. Porque eu sei que eu nunca estarei no lugar dessas pessoas, porque eu não tenho a experiência do afeto criminalizado. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho experiências de ter o meu corpo negado. Não tenho. Mas eu sou, de fato, muito solidária a essas pessoas. E eu quero muito entender sobre isso. Eu estou nessa luta de verdade com essas pessoas. E eu tenho, umas vezes, muita dificuldade de entender e reconhecer e acreditar em pessoas antirracistas. Eu, de fato, tenho, né? Porque uma coisa é você ser antirracista comigo, né? Que... Nossa, super fácil ser antirracista comigo. Eu quero ver quando tu chega na quebrada, quando tu tá na praia, chega os manos lá, se você não se esconde, não esconde as tuas coisas. Se quando tu tá num restaurante, se quando tu tá numa festa, chegam os caras, se quando tu tava passando na rua e vem um grupo de caras, se tu não se esconde, se tu fica com medo. Sabe? O antirracismo na prática é isso, não é dos teus amigos. Os caras são antirracistas com os teus amigos. É fácil, é no easy, né? Bom, gente, só para concluir, né, para não ficar um vídeo muito longo, racismo reverso não existe. Isso é mais fácil existir o Peter Pan montado no unicórnio do que existir racismo reverso. Bom, para não ficar um vídeo muito longo, né, é isso. Obrigado por terem assistido e ativem o sininho, ativem as notificações, mandem para as pessoas que vocês achem legais e é isso. Tchau. Tchau, gente. Valeu.